Olá, pessoal! Bem-vindo a mais um podcast NLA, que é um podcast patrocinado e apoiado pela EdTech NLA, que é Next Level Academy, que nós estamos aqui com dois profissionais super especializados para falar de gestão de fornecedores, né? Nós estamos com a Suedma, que é graduada em administração de empresa com especialização em gestão estratégica de pessoas, e atualmente ela é a gerente responsável pela gestão de terceiros e fornecedores na LEV. E estamos com o André Gurgel, que é graduado em engenharia mecânica com mais de 30 anos de experiência em compras e atualmente é o líder do Procurement Club. André, Suedma, bem-vindos. E eu vou direto ao assunto para sempre economizar a agenda da nossa audiência, que é super ocupada também. Vamos lá, André. Em relação à gestão de fornecedores, eu queria ouvir um pouco de você. Como que o que é essa gestão de fornecedores, né? Por que as empresas precisam fazer isso, né? Afinal, você vai contratar uma empresa que vai te fornecer um material, um produto ou um serviço e depois que ela oferecer, acabou o relacionamento, pode ser ao longo de um tempo, mas enfim, por que eu preciso fazer essa gestão? Existe algum problema? Enfim, fala para a gente isso. Olá, Walter, obrigado aí pelo convite. Olá a todo mundo que está assistindo também. Bom, Walter, essa é uma resposta que abrange vários aspectos, tá? Eu vou começar pelo que eu acho que é o mais, que está mais em dia, né, com as demandas dos compradores e das empresas em geral, que é a agenda do ESG, né? Essa pauta ESG por si, e por várias razões, ele já demanda que as empresas olhem melhor os seus parceiros de negócio, né, os fornecedores cada vez mais sendo olhados como parceiros, né, o conceito de supply chain já traz essa visão de cadeia, né, que todos estão interligados, né, estão dentro do mesmo processo. Então, assim, você saber com quem você está se relacionando sobre a questão ambiental, social e também de boa prática de governança é uma demanda crescente e as empresas estão cada vez mais olhando isso, né, avaliando todos esses atributos dentro da sua cadeia. E aí, por si, você tem que monitorar os seus fornecedores para atender essa agenda também. Então, esse é o primeiro aspecto que eu queria colocar. O segundo é o seguinte, né, já há algum tempo, né, muito antes dessa agenda ESG crescer tanto, muitas empresas já monitoravam seus fornecedores por uma questão de querer entender a sustentabilidade da cadeia, né, da sua base, principalmente os fornecedores mais críticos, né, que têm mais impacto no negócio. As empresas perceberam que eles tinham uma fragilidade, né, nessa perna aí nesse suporte de fornecedores que poderia estar colapsando o próprio negócio se ele não entendesse com uma certa antecipação a situação concreta dos seus fornecedores, né, e o impacto que isso podia causar no seu próprio business, né. E por fim, né, só para resumir essa abertura, a questão da imagem também, né, muito, infelizmente, e principalmente no Brasil, foi atribuído a algumas empresas de má gestão ou práticas não muito prováveis, vamos dizer assim, de gestão corporativa, que na verdade aconteceram com seus fornecedores e respingaram na imagem da empresa e trouxeram problemas para o próprio negócio. Então, eu só para fazer um painel rápido, eu colocaria esses elementos aí como justificativa para as empresas não só fazerem, mas como também intensificarem o radar sobre sua base de fornecedores. Oh, excelente, André. Agora, então, pelo meu entendimento, isso é uma forma até preventiva da empresa enfrentar alguns problemas. Normalmente, André, que área dentro da empresa é responsável por isso? Essa é uma discussão que acho que está crescendo, né, como uma pauta aí de gestão, vamos dizer assim, dentro das empresas, porque historicamente, né, existem competências de controle que são descentralizadas em algumas áreas que avaliam risco, né, claramente compliance, propriamente compras por causa da questão dos fornecedores, você tem áreas de auditoria, eventualmente, enfim, que demandam algumas coisas, até área de sustentabilidade, algumas empresas têm, e por aí vai. Mas, como boa prática, algumas empresas estão entendendo que faz todo sentido centralizar essa interlocução de demanda de controles, né, e de informação de fornecedores numa área só, para melhorar essa gestão, e aí a gente percebe uma tendência, né, que a área de compras acabe abraçando naturalmente essa gestão,
através, eventualmente, de profissionais mais especializados, né, nessa questão de gestão de risco, não o comprador propriamente, mas outros profissionais, mas gerenciados pela equipe de compras, tá? Então, é uma tendência que eu particularmente observo em muitas empresas. Ah, excelente, André. Poxa, obrigado aí pela aula que você deu, né? Quer dizer, é bem interessante aí esse desafio que as empresas têm. Agora, deixa eu também pedir para a Suedma nos ajudar em relação a uma parte mais operacional, vamos dizer assim. Como que eu coloco isso em prática na empresa? Ô, Suedma, você pode ajudar um pouco a gente nessa visão? Claro, Walter. Olá, mais uma vez obrigada pelo convite, pela audiência. Então, Walter, a empresa ela precisa estar preparada para avaliar seus fornecedores nos diversos cenários que importam para aquela operação. Seja ele cadastral, financeiro, operacional, as empresas normalmente ou fazem isso internamente, através dos seus próprios colaboradores, ou contratam empresas que já têm essa expertise, que já têm as regras de como fazer isso, que é o caso da Level, que possui know-how em gestão de fornecedores e que faz essa análise de forma minuciosa e direcionada à criticidade de cada fornecedor. Não analisam todos da mesma forma, mas sim criamos, juntamente com o cliente, escopos diferenciados de análises conforme o grau de risco de cada fornecedor. Ah, excelente, está ótimo. Então, na realidade, o que eu estou entendendo é que para poder pôr isso em prática, a gente tem que entender um pouquinho, né, a criticidade ou a importância daquele fornecedor dentro, né, da contratação que tá ocorrendo. É isso? Exatamente, é necessário entender qual a importância do fornecedor dentro do negócio, né? E aí a gente monta, de acordo com isso, os graus de criticidade e quais são os documentos, né? Quais são os tipos de análises que serão feitas. Excelente, muito obrigado, Suedma, André, boas informações aí para esse tema de gestão de fornecedores, que ainda vai ter vários episódios falando sobre isso. Então, obrigado mais uma vez à audiência de todos, a você, André e Suedma, e até o próximo podcast NLA.